Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, estamos dando início a mais uma videoaula da disciplina de linguagens de script. E na videoaula de hoje nós vamos estar falando sobre objetos, tá? Objetos dentro da linguagem JavaScript. Mas não é uma aula de orientação a objeto, tá? O conteúdo, as teorias a respeito de orientação a objeto, vocês vão ver em outra disciplina depois mais para frente, tá? Na aula de hoje nós vamos falar de objetos, mas de uma forma mais simples, mais tranquila, com a teoria bem mais leve, para que vocês possam entender como é que funcionam os objetos no JavaScript e já como que a gente pode fazer vários exemplos e auxiliar o nosso desenvolvimento, mas sem falar de classe, sem falar de encapsulamento, sem falar de herança, tá? Essas coisas vocês vão ver depois, bem mais para frente, ok? Então vamos lá, de uma forma simples, o que vão ser os objetos dentro do JavaScript? Um objeto ele vai ser como se fosse uma forma de abstrair algum elemento do mundo real que eu preciso utilizar no meu programa. Por exemplo, uma pessoa. Eu consigo dizer que uma pessoa é um objeto, um produto, um animal. Então, são exemplos de objetos que nós vamos ter no mundo e eu consigo abstrair isso, encapsular isso. Por exemplo, um aluno, né? Um aluno ele pode ter um nome, ele pode ter uma data de nascimento, ele pode ter as notas, né? Nota do primeiro bimestre, do segundo, terceiro e do quarto. Então tem vários elementos dentro de um único objeto. Tá? Então o que nós vamos conseguir fazer com objetos são isso, colocar vários elementos em um único objeto, em um único elemento. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o debug, abrir o console. Eu posso dizer assim, ó, por exemplo, x recebe 5. Né? Então, o x aqui é um inteiro. Né? Se eu verificar o x, ele é um inteiro, um número, né? Um número inteiro. Se eu disser assim, por exemplo, y recebe, olá, isso é um texto, é uma string. Então, se eu verificar o tipo da variável y, é uma string. E eu posso fazer assim também, ó. Eu posso dizer, por exemplo, um array. Então, vet recebe, só abre e fecha colchetes. Então, se eu verificar o tipo de vet, esse tipo é um array. É um objeto, mas é um objeto do tipo array. Tá? É até importante a gente falar que no JavaScript, tudo que eu tenho no JavaScript, com exceção da variável null, com exceção do null e do undefined, com exceção desses dois caras, tudo o resto são objetos dentro da linguagem JavaScript. Tá? Por isso que o vet ali já deu como objeto, mas é um objeto array, observa aqui, ó, é um array. E se eu falar assim, por exemplo, objeto, meu objeto aqui, recebe, abre e fecha chaves. Pronto, eu estou criando um objeto dessa forma dentro da linguagem JavaScript. Então eu posso dizer que eu vou ter um objeto, objeto. Né? Então esse cara é um objeto para mim, ok? Então, quando eu quero criar um inteiro, um número, eu simplesmente atribuo um número a alguma variável. Se eu quero criar uma string, eu atribuo algum valor entre aspas ou entre apóstrofos. Se eu quero criar um array, eu vou colocar colchetes. E se eu quero criar um objeto, eu vou usar chaves. Tá? Tem duas possibilidades para a gente criar objetos. Eu posso criar um objeto assim, new object. Essa é uma possibilidade para eu criar um objeto. Ou, de um jeito muito mais simples, com a sintaxe muito mais simples, abrir e fechar chaves, eu estou criando um objeto. Tá? Então aqui eu tenho um objeto. Se eu observar meu objeto, né? Então aqui eu chamei esse cara de objeto, se eu observar ele aqui, objeto. Ó, ele é um objeto, mas dentro dele não tem nada. É um objeto que não tem nada, está vazio. Então eu posso colocar elementos dentro desse objeto. Então vamos supor que é um objeto pessoa, e uma pessoa tem nome e idade. Vamos colocar aqui pessoa, recebe, abre e fecha chaves. Essa pessoa é um objeto, só que é um objeto que não tem nada. Então eu posso falar pessoa, ponto, nome, recebe, por exemplo, José, pessoa, ponto, idade, recebe, por exemplo, sei lá, 40. Agora eu tenho o objeto pessoa e dentro dessa pessoa eu tenho o nome e idade. Observe, a pessoa é um objeto que tem campo nome e campo idade. Então eu posso criar o objeto vazio e depois inserir elementos dentro desse objeto. Né? É mais ou menos como se eu fizesse assim. Deixa eu pegar aqui. A pessoa ela é composta de alguns campos. Esses campos serão o campo
Vou fazer aqui. Esses campos serão o campo nome e o campo idade. Então, eu vou ter uma pessoa. Essa pessoa vai ter duas partes. A primeira parte aqui é o campo nome. Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra aqui. Pronto. E a outra parte vai ser a idade. Então, eu falei que o nome recebe José e a idade recebe 40. Então, é isso que foi feito. A variável pessoa é tudo isso aqui. Só que ela tem um campo nome, que é José, e tem um campo idade, que é 40. Isso é uma pessoa, tá? Que eu construí dessa forma. Inicialmente criando uma pessoa vazia, depois criando um campo nome e um campo idade. Eu posso criar esses campos de outra forma. Eu posso fazer assim também. Por exemplo, vamos supor que a pessoa 2. A pessoa 2 começa vazia. E depois eu digo, pessoa 2 recebe. Pessoa 2 no campo nome, recebe, por exemplo, Maria. E pessoa 2 no campo idade, recebe, por exemplo, 30. É a mesma ideia. Eu posso usar o operador ponto e depois falar o campo que eu quero que seja criado, ou eu posso utilizar o operador colchete e aí dentro especificar aqui qual que é o nome do campo. Tem duas pessoas, então se eu colocar aqui a pessoa 2, ó, é a mesma coisa, né? Aqui eu tinha José o José com a idade 40, aqui eu tenho a Maria com a idade 30. É a mesma ideia. Então você pode utilizar essa sintaxe ou pode usar essa sintaxe do ponto. A vantagem da sintaxe do ponto é mais simples, uma sintaxe mais curta, menor, né? Qual que é a vantagem dessa sintaxe aqui? É que eu posso criar coisas do tipo nome completo. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, pessoa 2 no campo nome, espaço completo. Recebe, por exemplo, Maria Beatriz. Então, eu posso criar coisas desse tipo. Então, a pessoa 2 tem o campo nome, o campo idade e o campo nome completo. E isso não dá para fazer, colocar espaço não dá para fazer se eu utilizo o operador ponto, tá? Só que o operador ponto é bem mais simples de utilizar. Então, por exemplo, se eu falar pessoa ponto nome espaço completo, já está errado, porque aqui é um campo da pessoa, isso aqui já é um outro identificador, já fica errado, tá? Então não dá para fazer isso. Ó. Vou até colocar aqui, colocar qualquer coisa aqui, já vai ver que deu um erro de sintaxe aí, tá? E eu posso misturar, tá? Nada impede de eu falar pessoa 2 ponto endereço, e aí recebe, e aí eu coloco aqui Palmas, Tocantins e etc. Posso colocar o endereço assim também. Então, eu comecei usando essa sintaxe com colchete e depois eu utilizo a sintaxe de ponto. Tá? Essa sintaxe de colchete é a sintaxe que a gente usa quando vai criar um array. Só que ao invés de colocar um número inteiro, estou colocando uma string. Tá? E existe uma outra possibilidade de criar um objeto, que é uma forma abreviada. Então, eu posso fazer assim, ó, pessoa 3. Então, nosso terceiro objeto. Eu tenho o objeto pessoa 2 e agora um terceiro objeto que é a pessoa 3. Abre e fecha chaves, só que dentro das chaves eu já coloco o nome, 2 pontos, Pedro, vírgula, idade, 2 pontos, 25 e pronto. Né? Então eu coloco o identificador aqui, o campo da pessoa e já o valor que ele vai receber. O campo idade e o valor que ele vai receber. E aí isso separado por vírgula, tá? Separar um do outro por vírgula. Posso fazer assim, quero colocar também, sei lá, telefone. Então coloca aqui, ó, telefone, 2 pontos. Observe que aqui é 2 pontos, não é igual, tá? Aqui a gente usava o operador igual. Quando eu vou fazer tudo em uma única linha aqui, já criar o objeto inteiro, aí eu separo aqui com 2 pontos. Então telefone, então por exemplo, 999998888. Por exemplo, esse telefone aqui. Então, Enter. Então, agora eu tenho 3 objetos, né? Eu tenho a pessoa. Tem a pessoa. Tenho a pessoa 2. E tem agora a pessoa 3. Com esses dados aí, né? Pessoa tem nome e idade. Pessoa 2 tem nome completo, endereço. A pessoa 3 tem o nome e o telefone. E assim eu consigo criar objetos da forma como eu preciso. Eu posso ter um produto, e aí o produto tem o nome do produto, o nome do fabricante,
a unidade de medida do produto, se é unidade, se é peso, se é quilo, se é ml, etc., o volume dele e etc. Então eu posso criar objetos da forma como eu precisar aqui, tá? Então a imaginação aí é o limite. E aí vamos fazer agora alguns exemplos para a gente poder ver como é que a gente pode trabalhar com isso, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, trabalhando com objetos, e vou criar um objeto, então vamos dizer assim que é uma pessoa. E eu vou chamar essa pessoa de P. Então é uma variável, né? P, recebe, abre e fecha colchetes. E aí vamos dizer que eu vou ter aqui nome e idade. Então eu vou falar P.nome recebe, e aí peço para o usuário digitar algum nome. Então prompt, digite o nome. E aí vamos dizer que tem idade também, então P.idade recebe. Então eu preciso converter isso para inteiro, né? Então o parse int prompt digite a idade. Então pronto, já criei um objeto que aqui inicialmente era um objeto vazio e aí defini que ele vai ter nome e que vai ter idade. E aqui eu vou mostrar esta pessoa. Então alert, o nome é p.nome mais um espaço, uma vírgula aqui, idade é p.idade. A idade ficou errada, né? Idade. Vamos salvar e vamos executar isso aqui. Vamos voltar aqui, F5, ó, digite o nome, então por exemplo Pedro. Digite a idade, 20. Ele me mostra, o nome é Pedro e a idade é 20. Posso fazer também uma outra possibilidade, de uma forma abreviada. Então posso fazer assim, vou comentar esse código e vou fazer tudo de uma forma abreviada. Então eu vou dizer assim, eu vou ter uma variável P, essa variável P vai receber um objeto, ó, abri e fechei chaves, então estou dizendo que o P vai receber um objeto. Esse objeto tem nome, e o que vai ser o nome dele? É o que o usuário digitar aqui. E, aí separo com vírgula, e vou ter a idade, e o que vai ser a idade? O que o usuário digitar aqui. E depois eu vou mostrar, né? Aí eu mostrar, vou copiar e colar isso aqui, já está pronto. Mas olha, fiz tudo numa única linha, né? É como se eu tivesse feito assim, ó. Como se eu tivesse feito aqui, ó. O P recebe nome, 2 pontos, por exemplo, José, aí vírgula, idade, 2 pontos, por exemplo, 30. É como se eu tivesse feito isso. Só que aqui não vai ser José, vai ser o que o usuário digitar aqui, e aqui não vai ser 30, vai ser o que o usuário digitar aqui, tá? Ó, apesar de ser possível utilizar essa sintaxe, eu acho ela meio complicada. Pelo menos assim, fazer a entrada de dados aqui, eu acho isso que fica meio estranho, né? Mas é uma possibilidade, tá? Aqui não, aqui tá tranquilo, né? Tem um constantes, né? É possível de utilizar. Agora essa sintaxe com a entrada de dados aqui eu não gosto não, tá? Mas é uma possibilidade, vamos ver se ela vai funcionar. Então, Ctrl S, volta aqui, F5, digita o nome, Tadeu, digite a idade, 40. Então, o nome é Tadeu e a idade é 40, certo? E outra possibilidade, deixa eu comentar aqui, é utilizar a sintaxe de um colchete, né? Então vou só copiar aqui e colar. E aí, ao invés de falar que usando esse sintaxe do ponto, eu vou usar a sintaxe de colchete. Então vou dizer aqui entre aspas, tá? Aí quando eu uso colchete aqui vai ser um string. E aqui, idade. Pronto, o resto é a mesma coisa, tá? E aqui você pode, tanto faz, pode usar sintaxe de ponto ou pode usar a sintaxe de colchete, tá? Não é porque usou aqui colchete que aqui tem que ser colchete. Não, tanto faz, né? Pode ser até misturado. Aqui eu vou usar nome. E aqui eu posso deixar com ponto, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, né? Então vamos voltar aqui, F5, ó, digite a idade, digite o nome, vamos colocar Ana, digite a idade, 15. Então tá aí, ok? Então isso são os objetos, tá? Isso é o objeto
aqui quando a gente trabalha com JavaScript. Vou criar mais um exemplo, né? E já vou copiar isso aqui. Copiar tudo. Vou criar mais um exemplo, vou fazer isso aqui só que usando função, né? Misturar objetos com função, que é coisa que a gente já conhece. Né? Então vamos lá. File, new file. Vou salvar aqui. Esse vai ser o meu exemplo 02.html. Tag description, que eu estou criando um arquivo HTML. E aqui eu vou criar uma função function. Vamos dizer assim, ó, cria pessoa. Vai ser uma função que vai me retornar uma pessoa, tá? E eu vou ter uma outra função, outra function, que vai ser amostra pessoa, que vai receber uma pessoa por parâmetro, e vai mostrar essa pessoa aqui. Essa aqui não, essa aqui vai criar uma pessoa e depois ela vai retornar essa pessoa que foi criada aqui, tá? Mas aí a gente ainda precisa trabalhar nisso. Aqui eu vou ter uma função que vai ser a função principal. E aqui eu vou chamar essas outras funções, tá? Então tá, vamos voltar aqui, colar aqui o código. Isso aqui eu vou tirar daqui que não pertence aqui. Vou colocar aqui. E tá, deixa eu... Opa. Ó, então aqui o cria pessoa vai criar uma pessoa, vai definir o nome e a idade dessa pessoa e por fim vai retornar a pessoa, tá? Que aqui está chamando de P. Aqui vou receber uma pessoa, vou chamar aqui de P e vai mostrar essa pessoa aqui, tá feito. E na função principal eu vou chamar essas outras duas funções. Então eu vou dizer aqui que eu tenho let pessoa recebe o quê? Recebe a função cria pessoa. Esta função cria uma pessoa e retorna essa pessoa. Quando ela retornar, eu vou guardar onde? Nessa variável que eu estou chamando de pessoa aqui. Então eu vou dizer aqui, ó, cria pessoa e depois mostra pessoa e passo a pessoa como parâmetro. Pronto, é só isso, né? E aí eu preciso chamar a função principal. Então aqui eu digo principal, abre fecha parênteses. Né? Então, quando o programa for rodar, ele vai ver, existe essa função, existe essa função, existe essa função. Por enquanto não executou nenhuma função. Aqui eu chamo a função principal, aí sim executa a função principal. Aí a gente vem para cá. Chegou aqui, eu digo pessoa recebe, cria pessoa. Aí vai para a função cria pessoa, cria a variável P. Assim como arrays, o P também vai ser referência, tá? Então cria a referência aqui. Pede para digitar o nome, cria o nome, pede para digitar a idade, cria então o nome e a idade dessa variável P. Aí eu retorno essa pessoa, retorno essa variável P. Mas retorna para onde? Para quem chamou. Como eu havia chamado aqui, o retorno eu guardo aqui na variável pessoa. Depois chama a variável pessoa, chama a função mostrar pessoa e passa a pessoa como parâmetro. Quem vai receber essa pessoa? Aqui é a variável P, né? Então, P recebe essa variável pessoa aqui. Né? Então, eu guardo os dados da pessoa aqui. Aí depois vem para cá e mostra o campo nome dessa variável P e o campo idade também dessa variável P. Tá? Faz isso aí. Então, vamos salvar aqui. Vamos voltar para cá. Esse é o exemplo 2. Digite o nome. Por exemplo, Carlos. Digite a idade. Por exemplo, 30. Então, mostra aqui o nome e a idade. Né? Mesmo esquema do outro exercício, só que usando função. Tá, e por que eu vou usar função se aqui ficou muito mais complicado do que aqui, né? Aqui eu tinha poucas linhas, aqui já tem um punhado. Né? Isso vai facilitar quando eu precisar chamar isso aqui em vários pontos do meu programa, ou mostrar em vários pontos do meu programa. Né? Por exemplo, supondo que eu não queira ler e mostrar uma pessoa. Vamos supor que eu quero fazer isso aqui para 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas. Ou seja, eu vou ter um array de pessoas. Ó, aqui, quando eu crio uma pessoa, vamos só analisar esse trechinho de código aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui eu criei a variável P. Lembre-se que essa variável é uma referência, tá? Então, vou ter aqui a variável P.
E essa variável P vai fazer uma referência, assim como o array, objetos também são referência. Então, eu criei uma variável P, que vai ser um objeto, porém, inicialmente, esse objeto está vazio. Ele não tem nada. Né? Aí eu venho aqui, leio alguma coisa, o usuário digita lá, por exemplo, Tadeu. E eu vou guardar onde Tadeu? Na pessoa, no campo nome. Então, agora, eu crio um campo nome. Esse campo aqui vai ser o nome. E aqui eu vou colocar o que a pessoa digitou. Né? A pessoa, a variável P, no campo nome, recebe, por exemplo, Tadeu, o que eu digitei. Aí depois, vem para cá. Então, a pessoa digita alguma coisa aqui, por exemplo, digitou 30. Transforma esse 30 em inteiro e guarda na variável P no campo idade. Existe o campo idade aqui? Não, não existe. Se não existe, esse campo é criado. Tá? Então, Então, cria-se mais um campo aqui. Esse campo é o campo idade. E aqui eu vou colocar o valor que digitou, que eu estou supondo que foi digitado 30. Então, eu vou ter isso. E aqui depois, retorno P. Né? Lembre-se, P é uma variável local, essa variável vai deixar de existir, mas como eu estou chamando ela aqui, né, lá no escopo da função principal, vai existir a variável pessoa. Né? Então, isso aqui, tudo isso aqui é espaço de memória. Tudo isso aqui não. A variável P está no espaço de memória da função cria pessoa. Né? Só que eu tenho um outro espaço de memória, tem esse outro espaço de memória aqui, da função principal. Vou ver aqui que é o espaço de memória da função principal. No espaço de memória da função principal, eu tenho a variável pessoa. Né? Então, esse cara aqui é o espaço de memória da cria pessoa, né? Cria pessoa. Então, P aqui. Quando eu retorno, tudo que é variável local deixa de existir. Mas eu retornei o P. Retornei para quem? Para pessoa. Então, essa variável pessoa vai passar a referenciar esses dados aqui. A variável pessoa passa a referenciar esses dados aí. E tudo que é variável local aqui, deixa de existir. É isso que vai acontecer, tá? E aí, pessoa tem isso aqui, depois eu chamo o mostrar pessoa e passa a pessoa comparando. Ou seja, quando criar o mostrar pessoa, deixa eu fazer ele aqui, para ficar fácil de entender. Então, crio um espaço de memória aqui do mostrar pessoa. Aí, nesse espaço de memória tem a variável P. A variável P vai referenciar, estou passando pessoa comparando. Quem vai receber? P. Então, P aqui vai referenciar esse mesmo espaço de memória aqui. Aí ele mostra P no campo nome e P no campo idade, lá no alert. Então, mostra o P no campo nome, que é Tadeu, o P no campo idade, que é 30, vai mostrar lá no alert. Depois, termina a função mostrar pessoa. Terminou a função mostrar pessoa, isso aqui deixa de existir. E aí vem para cá, função principal terminou, tudo que é variável local aqui também deixa de existir. Aí isso aqui deixa de existir. Aí não existe mais ninguém referenciando esses códigos aqui, esses dados. Como não existe mais ninguém, isso aqui também é liberado da memória. Tá? Então é assim que vão acontecer as coisas. E aí eu posso aproveitar essas funções aqui e criar um array de pessoa. Né? Então o que vai ser? Eu vou ter, por exemplo, aqui um array, eu vou chamar aqui de vet. Eu vou fazer um array, por exemplo, de tamanho 3. Então, um array aqui de tamanho 3. Sendo que aqui é índice 0, aqui vai ser o índice 1 e aqui vai ser o índice 2. E aí, o que vai ter no vetor no índice 0? Vai ter uma pessoa. Então, eu vou ter aqui uma pessoa com o campo nome. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Um campo nome e também um campo idade. E aí, isso aqui eu vou ter nas 3 posições.
C, Ctrl V aqui. Então, eu vou ter isso, ó, um array de objetos. Vamos supor alguns valores aqui, tá? Então, vamos supor que aqui vai ser Ana, e a idade da Ana vai ser 20. Vamos supor aqui que vai ser aqui o José. A idade do José vai ser 30. E vamos supor aqui o Pedro. E o Pedro vai ter idade 18. Vamos supor esse estado. Então, o que eu tenho aqui? Ó? VET é um array, né? Ele referencia esses dados aqui. Pronto. Aí eu tenho o vetor no índice 0, que é quem? A Ana com idade 20. Vetor no índice 1 é quem? O José com idade 30. E o vetor no índice 2 é quem? O Pedro com idade 18. Então, se eu falar assim, VET, eu estou falando da referência a todo um array. VET é um array. Mas se eu falar VET, VET no índice 0. Se eu falar VET no índice 0, eu estou falando deste objeto aqui, do objeto que tem nome e idade, que é a Ana com idade 20. Né? Se eu falar assim, VET no índice 1. Olha, o vetor no índice 1 é este objeto aqui. É o objeto que tem nome e idade, o nome José e a idade 30. E assim por diante. Tá? E se eu vier aqui falar assim, por exemplo, vetor 1.nome. Né? Então, eu estou falando, o vetor é o array, mas o vetor no índice 1 é este objeto aqui. No campo nome, então eu estou falando do texto José. Vetor 1 no campo nome é o José. Vetor 1, por exemplo, se eu falar assim, vetor 1 não, vamos dizer, vetor 2.idade. O que eu estou falando? Eu estou falando desse 18 bem aqui, ó. O vetor 2 é o objeto todo, né, com nome e com idade. Vetor 2.idade, então eu estou falando desse número 18 aqui. E eu posso usar aqui a sintaxe de ponto, mas posso fazer assim também, ó. Por exemplo, vetor no índice 0, por exemplo, no índice nome. Ó, de quem que eu estou falando aqui? Estou falando do nome Ana. Né? Então, vetor no índice 0 é este objeto. Né? Então, vetor no índice 0 é o objeto todo. No campo nome, ou seja, somente o texto Ana aqui, a string Ana. Ok? Então, é algo semelhante a isso aqui que eu vou fazer agora, já aproveitando as funções cria pessoa e mostra pessoa. Ok? Então, vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar. Esse cara aqui vai ser o exemplo 03.html. Vou colocar a tag de script aqui, visto que eu estou falando de um código HTML, e aí eu vou colocar um script aqui, a tag script. Vou colar aquelas duas funções que já estão prontas. Vou criar uma função que vai ser a função principal. E depois eu vou chamar a função principal. Para executar. Aí dentro da função principal, o que eu vou ter? Eu vou ter um array. Então eu vou dizer aqui que eu tenho uma variável que eu vou chamar de VET. E essa variável vai ser um array. Como é que eu digo que é um array? Abre e fecha colchete. Né? Só que vai ser um array de tamanho 3. Eu vou colocar 3 coisas aí. Então eu vou fazer um laço aqui para i igual a 0, enquanto i for menor que 3 e mais. E aí eu vou dizer assim, vet.push, ou seja, insere no array. Vou inserir no array o quê? Uma pessoa. E como é que eu crio uma pessoa? Simples, chama a função cria pessoa. Deixa eu fazer aqui, posso fazer assim, direto, ou vou fazer de uma forma mais simples para entender. Vamos fazer assim, ó. Vamos dizer que let auxiliar, recebe, cria pessoa. E aqui eu passo o auxiliar, tá? Pronto, tá feito. É só isso aqui que eu vou precisar, tá? Depois, basta mostrar, né? Então, para
Posso fazer um laço semelhante a esse aqui, ou posso fazer um for off, né? Um for off, né? Pode ser também. Mas eu vou usar esse mesmo esquema aqui, tá? Então, eu vou mostrar cada uma das pessoas que estão no vetor, ou seja, mostrar o vetor no índice I. Né? Então, vou executar isso aqui e depois a gente vem e faz o teste mesmo para entender isso aí certinho, tá? Vou colocar até esses dados aqui. Então, vou abrir aqui. Vou executar o exemplo 3. Então, digitar o nome. Ana, a idade 20. O nome José, a idade 30. E depois o nome Pedro e a idade 18. E ele vai mostrar Ana, idade 20, depois José na idade 30 e depois o Pedro com idade 18. Né? Os três que eu coloquei. Beleza, vamos entender o passo a passo que vai acontecer aqui. Tá? Vou colocar isso aqui do lado, vou colocar isso aqui. Isso pode deixar aqui. Ó, então, primeira coisa, criei um vetor. Né? Então aqui eu vou ter uma variável vet. Aqui é o espaço local, tá, da função principal. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Primeiro eu vou criar aqui, ó. Então eu tenho um espaço de memória. Esse espaço de memória da função principal. Então aqui é o espaço de memória da função principal. Vou subir um pouquinho aqui. Dentro do espaço de memória da função principal, eu vou criar a variável vet, que vai referenciar um array. Então eu vou ter aqui a variável vet, e essa variável vai referenciar um array. Lembre-se, o espaço de memória que a gente referencia, de arrays e de objetos, ficam fora do espaço da variável aqui local, tá? E aí eu vou criar então um array, e inicialmente esse array é um array vazio, ou seja, um array que não tem tamanho nenhum. Então um array vazio, tamanho 0. Aí eu vou ter uma variável i, então aqui eu vou ter a variável i, e essa variável é local à função principal, mais específico, local a este bloco de código aqui que está dentro da função principal, tá? Essa variável i aqui só vai existir nesse bloco. Aí o de que começa com 0, então aqui vai ser 0. Aí eu venho e verifico, ó, i é menor que 3? Sim, 0 é menor que 3. Então vem aqui, ó, chama a função cria-pessoa. Não vou fazer o teste mesmo da função cria-pessoa novamente, tá, pessoal? Porque a gente já fez ainda agorinha, tá? Então eu vou criar aqui a variável auxiliar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acabou. Então eu vou ter aqui um espaço aqui maior. Aí eu vou ter a variável auxiliar. A variável auxiliar é local à função principal? Sim. Só que como eu estou usando let, ela é local a esse bloco de código, tá? Quando esse bloco de código terminar, a variável auxiliar deixa de existir também. Aí eu vou ter a variável auxiliar que vai receber o quê? O cria-pessoa. Né? Então eu vou criar do mesmo jeitinho que eu mostrei no exemplo anterior. Então cria-se, vou colocar aqui, uma pessoa com nome e com idade. E eu vou supor que é a Ana com idade 20, tá? Eu vou criar aqui uma pessoa que vai ter nome e vai ter também idade. E eu vou supor que eu tenha digitado Ana e idade aqui 20. Vamos supor que é isso. E aí, criei a Ana, idade 20, e quem está referenciando isso é aqui a variável auxiliar. Só que aí, depois eu venho aqui e falo, ó, vet.push, ou seja, vou criar um espaço lá no vetor e vou colocar a Ana. Que espaço é esse? O espaço 0, né? Então aqui vai ser criado nesse cara aqui um espaço 0 e a Ana vai ficar dentro desse espaço 0. Então o vetor no índice 0 recebe esses dados aqui, tá? Na verdade é referência, tá? Não é que vai estar dentro aqui, vai ser referenciado aqui, tá? O índice 0 vai referenciar esses dados aqui. Na verdade acontece assim, ó, deixa eu refazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente coloca ali dentro para ficar mais fácil de entender, tá? Mas é tudo referência. Então, deixa eu apagar aqui também. Então, esse auxiliar, ele está referenciando aqui.
Esse auxiliar está referenciando aqui, beleza? Aí cria-se o índice 0 aqui para esse cara. Então cria aqui o índice 0. E o conteúdo do índice 0 aqui, o que ele faz? Ele referencia isso aqui. Então, se você falar vetor no índice 0, está referenciando o objeto aqui, Ana com idade 20. Tá? Só que para ficar mais fácil de entender, eu gosto de fazer assim, ó. Colocar aqui dentro, que eu acho que fica mais simples de entender. Né? Colocar aqui dentro. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui vai ter o índice 0. E o que eu vou ter no índice 0? Eu vou ter a Ana. Tá? Vai ter isso aqui dentro. E o auxiliar aqui vai estar também referenciando ainda esse mesmo bloco aqui, tá? Então tem os dois aqui. Aí, beleza, cheguei no final do laço. Volta, incrementa a variável i. Aí o i aqui vai passar a ser 1, né? Então i vai passar a ser 1. Deixa eu apagar aqui. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então a variável aqui vai passar a ser 1. Aí, 1 é menor que 3, sim, verdade. Cria uma nova pessoa e o auxiliar vai receber a referência dessa nova pessoa. Então, vai ser criado uma nova pessoa. Deixa eu só copiar e colar aqui que fica mais rápido. Então, vai ser criado uma nova pessoa. Quem vai referenciar ela? O auxiliar. Né? Então, deixa eu apagar aqui. O auxiliar agora vai referenciar essa nova pessoa. Né? Aí vamos supor que essa nova pessoa, eu coloquei aqui Pedro e idade 30, por exemplo. Então aqui vai ficar Pedro e a idade 30. Um exemplo, tá? Um valor qualquer, pessoal. E aí depois eu falo vet, push e vou inserir o auxiliar. Então cria-se um novo espaço de memória. Então agora vai criar a posição 1. Então aqui, cria a posição 1. E aí vai ter esse cara aqui. Então, se eu pegar o VET no índice 0, é a Ana com idade 20. Se eu pegar o VET no índice 1, é o Pedro com idade 30 e assim por diante. Tá? E aí depois volta, faz isso aqui para o terceiro espaço. E depois, na hora de mostrar, vai mostrando também cada um deles. Né? O I aqui começa com 0 e mostra o VET no índice 0, ou seja, mostra a Ana com idade 20. Aí depois incrementa a variável I menor que 3, aí mostra o Pedro aqui com idade 30 e assim por diante. Ok? Então é isso que vai acontecer aqui. E aqui eu fiz com 3, mas podia ser com 10, com 20, com quanto você quisesse fazer aí. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Né? Aí eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Tá? O que vai ser o exercício para vocês fazerem? Eu vou... Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Não, criar um novo arquivo não. Vou mostrar aqui. Vocês vão criar um objeto que vai ser o objeto aluno. E esse objeto aluno, ele vai ter nome, por exemplo, Tadeu. Ele vai ter uma idade, por exemplo, idade 20. 20 não, vou colocar mais novo, né? Idade 15. E vai ter também notas no plural. E este aluno, ele vai ter 4 notas, ou seja, ele vai ter um array de notas. Então vai ter aqui, por exemplo, a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Então, por exemplo, primeiro bimestre ele tirou 10, no segundo ele tirou 9, no terceiro ele tirou 8, e no quarto bimestre ele tirou 9,5. Então, eu vou ter um array de notas. E aí, este vai ser o meu objeto. Tá? Então, se você fazer um programinha onde seja possível pedir para o usuário, semelhante ao que a gente fez no exemplo... Deixa eu abrir aqui de novo. Semelhante ao que foi feito nesse exemplo. Aqui eu tinha uma pessoa com nome e idade. E eu fiz um laço para ler 3 pessoas, criar 3 pessoas e depois mostrar essas 3 pessoas. Vocês vão fazer isso, ler 3 pessoas, ler 3 alunos e depois mostrar 3 alunos. Só que o aluno vai ser algo desse tipo. O aluno vai ter nome, vai ter idade e vai ter notas. Porém, o notas vai ser um array de notas. E aí o aluno vai ter 4 notas. Então é isso que você vai ter que fazer. Então aqui se eu pegar... Opa, eu esqueci de guardar isso na variável, né? Opa, peraí.
Eu não dei nome, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos dizer assim, o aluno vai receber nome, Tadeu, vírgula, idade, 2 pontos, por exemplo, 15, e aí vírgula, a nota, notas, 2 pontos, e aí a nota vai ser um array. Aí vai ter, por exemplo, 10, 9, 8 e 9.5. E aí fecha aqui o objeto. Pronto. Então, se eu falar aluno, é um aluno que tem nome, idade e nota. Se eu falar aluno, ponto, nome, é o Tadeu. Se eu falar aluno, ponto, idade, é 15. E se eu falar aluno, ponto, notas, é um array com as 4 notas. Sendo que, se eu falar aluno no campo nota, no campo 0, eu tenho a nota do primeiro bimestre, que é 10. Opa, notas, né? Escrevi errado. É a nota do primeiro bimestre. Se eu falar aluno no campo notas, ponto 1, a nota do segundo bimestre. E aluno, ponto, nota 2, a nota do terceiro bimestre. E aqui, se eu colocar 3, a nota do quarto bimestre. Né? Então, você vai fazer isso. E na hora de mostrar, quando for aqui para mostrar, deixa eu pegar a função mostrar. Aqui. Né? Você vai mostrar o nome, vai mostrar a idade e vai mostrar também a média. Tá? Então, você vai somar as 4 notas, dividir por 4 e mostrar a média. Então, o ler nome, idade e as 4 notas, e coloca no array. E o mostrar, ler nome, ler a idade, o mostrar, né? Mostra o nome, mostra a idade e mostra a média do aluno. É isso que eu quero que vocês façam de exercício, beleza? Aí tenta fazer. De toda forma, se conseguiu fazer 100% ou não, envia no Moodle para que eu saiba que você fez e assim eu consiga colocar sua nota, tá? Mesmo que você não tenha conseguido fazer da forma correta, envia para que eu coloque sua nota, para que eu coloque sua frequência, tá? Então, de todo jeito, envia no Moodle para eu saber que você participou da aula e eu colocar sua frequência. E aí, semana que vem, eu corrijo esse exercício aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.